A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Mais uma vez, missionária Tatiane vai estar ministrando uma mensagem nesta noite, né? Que o Senhor venha falar ao seu coração, que o Senhor venha tocar no profundo do seu coração através dessa palavra, venha trazer um alerta, né, para a igreja do Senhor Jesus. E eu quero meditar com vocês aqui no livro de Lucas, capítulo 22, do versículo 31 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhes disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Versículo 39, irmãos. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Agora eu vou ler no verso 54, irmãos, a seguir. Então, prendendo, levaram e colocaram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E, havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentada ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: Mulher, não conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou-se para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Irmãos, eu quero deixar essa mensagem ao seu coração nessa noite. O Senhor, ele fala sobre a queda, né, de Pedro. Primeiro comecei lendo aqui sobre onde ele é avisado pelo Senhor Jesus, né, sobre que Jesus avisa aqui no verso 31, onde diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, né? E aqui, Senhor Jesus, ele avisa Pedro, né, sobre o que está a acontecer. Ele avisa sobre a tentação que virá, sobre o que vai acontecer para que Pedro esteja vigilante, para que ele estivesse vigilante, né, para que ele ficasse em espírito de vigilância, né, dessa forma. O Senhor colocou no meu coração o tema desta mensagem, né, que são 7 degraus de declinação. Perceba, antes de um homem ele cair, chegar a cair, né, falar assim: o irmão desviou, o irmão pecou, o irmão caiu da graça, caiu da graça, né? Ele se afastou dos caminhos do Senhor antes de vir a queda, né? Onde ele chega a negar Jesus de fato. Então tem 7 sinais que antecipam essa queda, né? 7 degraus onde ele começou a se declinar, né? Eu me lembro que eu congreguei com um pastor uma vez, ele falava assim: irmãos, quando a pessoa chega a desviar da presença de Deus, chega a cair, chega a pecar, ele não caiu ali naquele momento, nem que ele se desviou, ele caiu lá atrás, né? Ele caiu lá atrás quando ele deixou de buscar a Deus, quando ele deixou de orar, deixou de ler a Bíblia,
ele deixou de vigiar, deixou de renunciar ao pecado. A pessoa vai caindo aos poucos, né? E mesmo assim aconteceu com Pedro. Pedro aqui, a Bíblia é clara, né, que no verso 32, que ele ainda não era convertido, ele ainda estava caminhando com o Senhor Jesus ali há 3 anos, mas ainda não havia acontecido de fato uma conversão na vida de Pedro, né? Então aqui fala, na verdade, que começa o processo de conversão. E muitas vezes o Senhor, para começar a trabalhar na nossa vida, num processo de conversão, primeiro, né, ele permite muitas vezes Satanás vir, né, e nos tocar, ou de certa forma nos humilhar, nos envergonhar, nos colocar numa situação constrangedora, para que através disso a gente comece a se arrepender, a repensar a nossa vida, a repensar os nossos caminhos, e ali vem um arrependimento, falando, não, eu preciso de Jesus, eu preciso conhecê-lo mais intimamente, eu preciso conhecê-lo face a face, eu preciso demais, né, desse Deus, né, que eu digo que eu sirvo, eu quero conhecê-lo mais, eu quero ter um encontro verdadeiro com o Senhor. E foi uma situação semelhante a essa que Pedro, ele começa a passar aqui. Aqui é onde Jesus começa alertando ele, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Você percebe aqui que o Senhor Jesus, ele ora por Pedro somente para que a sua fé não venha desfalecer no momento da tentação, no momento em que vai vir ali onde ele será tentado, mas para que a fé dele não viesse desfalecer. E aí ele fala, mas tu, quando te converteres, então o Senhor Jesus também, ele sabe que através de tudo que Pedro vai passar, vai começar a vir um processo de conversão na vida de Pedro, né? E ele fala assim, tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos, né? E ele disse, Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. E aí Jesus responde no verso 34, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Irmãos, e o primeiro degrau de declinação, onde ele começa a se declinar, é um degrau de descida, onde ele começa a cair antes de chegar o dia da queda, o momento da queda, é quando ele responde exatamente assim para o Senhor Jesus, eu estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Né? É quando ele confia em si mesmo. Aqui, quando ele respondeu isso para Jesus, ele confiava em si mesmo. Ele estava confiando em si mesmo, né? Quando ele respondeu isso, eu estou pronto, Senhor, estou pronto para te seguir, eu estou pronto para não negar Jesus, eu estou pronto, né, para dar minha vida por ti, né? Então aqui ele estava na sua autoconfiança, né? Aqui falou mais alto e ele respondeu dessa maneira que ele estava pronto, mas na verdade ele não estava pronto, né? Então nós vamos ver na palavra que ele não estava pronto. Aí aqui, irmãos, é um primeiro degrau, onde a gente vem a autoconfiança, né? Na mensagem passada eu preguei sobre aqueles que confiam em si mesmo, né? De certa forma, Pedro ainda estava aqui ainda na religiosidade, né? Ele estava confiando em si mesmo, né? Quando ele disse para Jesus que estava pronto para ir com Jesus até mesmo à prisão e à morte, mas na verdade ele não estava. Então aqui a gente vê o primeiro degrau é a sua autoconfiança, né? E muitos estão caindo nesse degrau, né? Da autoconfiança, onde confiam em si mesmo, aonde se apoia no seu próprio entendimento, aonde se apoia na sua própria confiança, confiando em si mesmo, né? É o primeiro degrau. E quando a gente confia em nós mesmos, nós estamos deixando de confiar no Senhor, estamos deixando de depender de Jesus para realizar a obra dele, para fazer o que deve ser feito. Nós estamos caindo na linha da autoconfiança e saindo da dependência do Senhor, deixando de ser dirigido pelo Espírito Santo, deixando de depender dele, né? Então, é o primeiro degrau, né? Aqui, o primeiro degrau da queda, quando a pessoa confia em si mesma, né?
acha que é santo o suficiente, que tem intimidade o suficiente, que está pronto até mesmo para ir preso pelo nome de Jesus, acha que ama Jesus, mas na verdade não ama, ainda tem muito ainda para Deus trabalhar ainda, né? E aqui a sua autoconfiança, ele demonstra aqui no verso 33, né? Onde ele responde para Jesus que ele está pronto para ir com Jesus até a prisão e a morte, mas na verdade nós vamos ver que ele não estava pronto, na verdade, ele estava enganado, né? O segundo degrau de declinação é aqui no versículo 45, onde eu vou estar lendo aqui. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Irmãos, aqui Jesus estava já próximo ao momento do Calvário, já próximo ao momento onde ele seria preso, seria entregue aos seus acusadores, aonde ele iria derramar sua vida ali naquela cruz, né? Entregar sua vida ali por nós. Mas ele estava muito entristecido, ele estava muito angustiado. A Bíblia fala que o seu suor era como sangue, né? Era como grandes gotas de sangue, né? E ele estava ali com a sua alma entristecida, orando: Senhor, se for da tua vontade, aleluia, né? Todavia, se não se faça a minha vontade, mas que faça a tua, mas se for da tua vontade, passa de mim este cálice, né? Dessa forma, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E era assim a oração de Jesus, ele estava num momento de angústia, né? E aqui a Bíblia fala no verso 44, posto em agonia, orava mais intensamente, né? Então ele estava ali clamando, né? Pela uma ajuda, pela misericórdia do Senhor, mas sempre colocando a vontade de Deus em primeiro lugar. Mas aí no verso 45, quando ele vai ter com os discípulos, acha os discípulos dormindo de tristeza. E esses discípulos, né, entre esses discípulos estava Pedro, que também estava ali dormindo de tristeza, né? O segundo degrau de declinação foi quando ele dormiu enquanto deveria vigiar e orar, né? E é como eu disse anteriormente, a gente não cai quando desvia, a gente cai quando deixa de ter intimidade com Deus, quando você deixa de buscar. No momento em que Jesus mais precisava dos discípulos, né? Eles estavam dormindo de tristeza, eles estavam entristecidos ali, dormiram, né? E muitas vezes assim somos nós, no momento de aflição, no momento de adversidade, no momento de luta. O momento não é para dormir, né? Mas é para vigiar, é para orar mais, e nós estamos dormindo, estamos ali, né, dormindo de tristeza, dormindo tristes com a nossa própria luta, nossa própria aflição, e a gente deixa de buscar, a gente deixa de orar, deixa de vigiar, né? E ali foi nesse momento, esse é o segundo degrau, onde ele ali também está indo para a queda, né? Onde ele deixa de vigiar, deixa de orar, deixa de buscar a Deus. Na hora que Jesus mais precisa dele, ele está dormindo, né? E ali é o segundo degrau, aonde da queda, né? Antes de que antecipa-se a queda de Pedro, né? Até o ponto dele negar Jesus. Terceiro degrau de declinação, aonde a Bíblia fala aqui no versículo 54, ele seguiu a Jesus de longe. Então, aqui no versículo 54 diz assim: então prenderam, levaram e o colocaram na casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. Irmãos, e muitos estão dessa forma, estão seguindo Jesus de longe, não estão, estão até caminhando com Cristo, mas estão seguindo de longe. Não está perto o suficiente, não está buscando o suficiente, não está clamando o suficiente, às vezes está dormindo, está ali afastado, né? Como se diz, dentro da igreja, mas afastado do Pai, né? Afastado de uma vida de intimidade, uma vida de oração, afastado da sua palavra, né? Às vezes até sendo tentado por coisas terrenas, coisas mundanas, né? Está seguindo Jesus de longe, às vezes com um pé na igreja, o outro no mundo, né? Está ali seguindo Jesus de longe. Este, então, é o terceiro degrau de declinação. Ele estava seguindo Jesus de longe, né? Então, irmãos, que isso sirva de alerta para nós, que muitos estão dentro da igreja, mas estão seguindo Jesus de longe, dessa forma, né?
quarto degrau de declinação. Aqui no versículo 55, diz assim: e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: esse também estava com ele. E aí ele nega, primeira vez. Porém, ele negou, dizendo: mulher, eu não conheço. Irmãos, quem eram essas pessoas aonde ele estava assentado? Jesus tinha acabado de ser preso, levado ali, e ele estava ali perto do lugar onde Jesus estava. Só que ele se assentou no meio daquele pátio, onde as pessoas que estavam ali, naquele lugar, estavam ali justamente, para na manhã seguinte gritar: crucifica, solta Barrabás e crucifica. Quem eram essas pessoas? Eram os ímpios. Porque ele poderia muito bem, após Jesus ser preso, ele ir ter com os discípulos, ele se reunir com os discípulos, mas não, ele vai e fica ali no meio dos ímpios, no meio daquela multidão que no outro dia, pela manhã, iria crucificar Jesus, iria gritar: solte Barrabás e crucifique Jesus. Então, assim, ele estava no meio dos ímpios, irmãos, ele estava se assentando ali na roda dos escarnecedores. E ali, quando esta mulher reconhece que ele era um dos discípulos de Jesus, o que acontece? Ele nega, ele fala: eu não conheço. Primeira vez que ele nega Jesus, fala que não conhece Jesus. Eu não conheço, mulher. Então, assim, por que ele negou? O medo, irmãos. Veio ali na hora, no coração dele, e falou assim: não, se eles te reconhecer, é perigoso eles te matar, eles te prender e te matar também, Então, ali, ele negou Jesus, dizendo que não conhecia Jesus, Então ali estava sentado. A Bíblia fala que ele se assentou entre essas pessoas, assentou-se entre os ímpios, assentou na roda dos escarnecedores. E a Bíblia fala que ele se assenta no meio dos incrédulos, ali, como se ele fosse um dos incrédulos, como se ele fosse ímpio também, como se ele estivesse ali também para, na manhã seguinte, se juntar com essa multidão para também gritar: crucifica, E ele estava ali. A Bíblia fala aqui também no versículo 57, onde é o quinto degrau de declinação, onde ele se envergonhou do nome do Senhor Jesus, irmãos. Ele se envergonhou do nome do Senhor. Então, irmãos, quando ele nega, no versículo 57, diz: mulher, eu não conheço. Ali ele se envergonhou, do nome de Jesus, E a Bíblia fala que aquele que não declarar, o nome de Jesus, que não testificar o nome de Jesus, o Senhor o negará, E muitos estão se envergonhando do nome do Senhor, Um dia está crente, está na igreja, outro dia está no mundo e falando que não é crente, que afastou, que está afastado, que não busca mais, Não, agora eu não estou indo mais na igreja não e tal. Então, assim, muitos estão se envergonhando do nome de Jesus. Muitos estão abandonando o Senhor, por coisas mundanas, por coisas terrenas. Sexto degrau, onde ele nega a Jesus com juramentos. Em Marcos 14, verso 70 ao 71, diz, irmãos, que ele jura, ele chega a jurar, já é pecado jurar no nome de Deus, mas ele chega a jurar, que não conhece Jesus. Então, ali, ele começa a jurar que não conhece. Aqui fala no 58, no verso 58, um pouco depois, vendo o outro, diz: tu és também dele. Mas Pedro disse: homem, eu não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, o galo canta. Nesse momento que o galo canta, ele lembra das palavras do Senhor, que Jesus havia falado para ele, Pedro, ainda digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Nesse momento ele lembra das palavras de Jesus. Quando o galo canta, ele se lembra das palavras de Jesus, E ali a Bíblia fala que ele sai para fora e ele chora amargamente,
Aqui começa, na hora que ele começa a chorar arrependido, amargamente, aqui começa um processo de conversão na vida de Pedro. Aqui está começando um processo de conversão, né? Aqui, porque o 7º degrau é onde ele nega o Senhor 3 vezes. Chega o momento dele negar o Senhor 3 vezes, irmãos. E 3 vezes, de certa forma, é uma confirmação. Ele negando que não conhecia o Senhor. E de fato, irmãos, ele não conhecia o Senhor. Realmente, ele não conhecia o Senhor. Ele conhecia apenas de ver Jesus, mas ele não conhecia intimamente, ele não conhecia na intimidade, ele não conhecia na santidade, ele não o conhecia, né? Ele não estava disposto a dar a sua vida ainda por Jesus, né? Ele ainda não estava disposto, né? E a Bíblia fala, né? Quem quiser salvar a sua vida deste mundo, né? A perderá. Mas quem perder a sua vida, né? Por amor ao nome do Senhor Jesus, este a salvará. A sua alma se salvará, porque o Senhor salvará a sua alma, né? Então, irmãos, ele ainda não havia entendido, né, que o verdadeiro significado de conhecer o Senhor, ele ainda não havia entendido. E chega o momento dele negar Jesus 3 vezes, né? Que representa confirmação, né? Ele não conhecia o Jesus. Mas aqui começa um processo de restauração, aleluia. E eu quero também falar sobre a restauração de Pedro, né? O Senhor aqui começa uma restauração na vida de Pedro. Quando ele sai para fora, chora amargamente. Aí ele vai ter com os discípulos. Aí ele vai ter com os discípulos, aí ele vai confessar que ele o negou, aleluia. E eu quero abrir a palavra com você em João, capítulo 21, rapidamente, né? João, capítulo 21, no verso 15 a seguir. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. E tornou-lhe a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Aleluia! E Simão se entristeceu por lhe ter dito pela terceira vez. Aqui ele se entristece, irmãos, porque já era a terceira vez que o Senhor estava perguntando. E ele tinha negado Jesus 3 vezes. E aqui ele assim se entristeceu, porque ele sabia que havia negado Jesus por 3 vezes. E aqui nesse momento ele responde entristecido e disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo e tu sabes que eu te amo. Aleluia. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Nesse momento, Jesus está restaurando Pedro 3 vezes. Nas 3 vezes que ele negou o Senhor, nas 3 vezes era necessário que Pedro dissesse para Jesus, para ser restaurado: Senhor, eu te amo. Aleluia. Eu te amo, Jesus. Aqui, irmãos, nós começamos a entender o processo de conversão de Pedro. A Bíblia fala que ele se arrependeu. Aleluia. E aqui ele pôde ter a oportunidade de, pelas 3 vezes que ele negou o Senhor Jesus, ele poder dizer face a face com Jesus: Senhor Jesus, eu te amo, aleluia. Jesus, eu te amo. Irmão, seja restaurado nessa noite. Seja restaurado nessa noite. Eu não sei pelos caminhos que você tem andado, mas o Senhor Jesus, ele está esperando você olhar para ele e falar: Senhor, eu te amo a ponto de não te negar, eu te amo a ponto de não me corromper, eu te amo a ponto de não me afastar, eu te amo a ponto de não te abandonar. Aleluia. Senhor Jesus, eu te amo, restaura-me. Peça restauração para o Senhor, irmãos. Peça restauração para o Senhor, porque o Senhor tem restauração para a tua vida. Ele tem restauração na tua vida espiritual. Ele tem restauração, aleluia. Ele quer restaurar os seus caminhos, aleluia. Assim como ele restaurou a vida de Pedro. E aqui também Jesus coloca uma missão sobre a vida de Pedro. Olha que maravilhoso. Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho. Aleluia. Aqui ele está colocando
o apóstolo Pedro como um pastor, apacenta as minhas ovelhas, dando uma missão para Pedro. Olha, Pedro, apacenta, cuida das minhas ovelhas, porque ele sabia, irmãos, que na primeira pregação de Pedro, aleluia, ah, Senhor, aleluia, glória a Deus, 3.000 almas, mais de 3.000 almas se renderam a Cristo na primeira ministração de Pedro. Então, o Senhor, ele tem uma missão na minha e na tua vida, mas ele está esperando vir um verdadeiro arrependimento para que haja uma verdadeira restauração, uma verdadeira restituição, vivificação da parte de Deus na minha e na sua vida. E o Senhor está chamando, está te convidando para uma intimidade mais profunda, um momento de busca mais profundo com Ele. O Senhor está te chamando nessa noite para uma vida de mais profunda intimidade com o Espírito Santo. E Ele quer te restaurar, Ele quer restaurar a sua vida espiritual. Aleluia. Amém, irmãos? Eu deixo essa palavra para a sua meditação nessa noite. Medita nessa mensagem. Medita nessa mensagem e peça para o Senhor. Sobre essa palavra, ore sobre essa palavra e peça, Senhor, restaura-me. Eu preciso ser restaurado. Eu quero voltar ao primeiro amor, quero voltar a te buscar mais. Eu reconheço que eu tenho, de certa forma, caminhado para uma queda, mas eu não quero que o Senhor livra-me os meus pés de toda a armadilha do inimigo, porque eu não quero chegar a ponto de te negar, mas eu quero ser restaurado, aleluia, eu quero te conhecer novamente, mais profundamente, mais intimamente do que eu já te conheço, porque às vezes a gente acha que conhece o Senhor, mas o Senhor, nós ainda não conhecemos, precisamos conhecer mais, precisamos buscar mais, irmãos. E precisamos nos render totalmente, entregar nossa vida totalmente a Cristo, a ponto de não se envergonhar do nome dele, a ponto, de confessar o Senhor Jesus nas nossas atitudes, com a nossa boca, com as nossas palavras, com o nosso coração, amá-lo de toda a nossa alma, nosso coração e nosso entendimento. Amém? Deixa essa palavra para a meditação dos irmãos nesse momento, e eu peço, se você gostou dessa mensagem, curte, compartilha, inscreva no canal, amém? Deixa seu like, deixa seu amém, amém? Deus abençoe, a paz do Senhor, boa noite.